O longo período de paralisação das atividades econômicas deixou grande pressão sobre as empresas e provocaram demissões, além também de criar incerteza para quem permaneceu com a carteira assinada. Para amenizar esse quadro, o governo federal prepara medidas para flexibilizar o home office, antecipar férias e suspender o recolhimento do FGTS. Carlos Silva. Em uma semana que promete ser tumultuada com as primeiras audiências da CPI da Covid-19, o governo federal tenta avançar com o pacote de ações para flexibilizar regras trabalhistas nos moldes da medida provisória MP 927, que vigorou ano passado. O desafio é também renovar o programa que permite acordos e redução de salários e jornadas para evitar demissões. O texto inclui permissão para antecipação de férias, mudanças nas regras do home office e adiamento por 4 meses do recolhimento do FGTS pelas empresas. A ideia, de acordo com os técnicos do Ministério da Economia, é que as ações tenham validade de 4 meses, prazo de duração de uma medida provisória, quando não é transformada em lei pelo Congresso. Em 2020, o texto teve vigência durante o estado de calamidade pública, que se estendeu até 31 de dezembro e não foi renovado. A expectativa é que a medida provisória seja anunciada no início desta semana, junto com a renovação do Programa de Redução Salarial, também conhecido como Benefício Emergencial BEM. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Uma medida econômica é aguardada para esta semana. Lideranças empresariais cobram agilidade na implantação de acordos de redução salarial para salvar milhões de empregos. Carlos Alberto. Sancionado o orçamento da União e criadas condições para a instituição de uma nova etapa do Programa de Redução de Jornada e Salário, as entidades empresariais estão agora na expectativa sobre o anúncio pelo governo federal do programa que garantirá a manutenção de pelo menos 5 milhões de trabalhadores. A recriação do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM, permite acordos de redução salarial e suspensão do contrato de trabalho e vem sendo cobrado há meses pelos empresários brasileiros como uma forma de evitar demissões durante a segunda onda da pandemia de Covid-19. Questionado sobre a recriação do BEM, o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, limitou-se a repetir que o programa será retomado brevemente. A expectativa dos empresários, no entanto, era que o BEM voltasse logo após a sanção do orçamento de 2021, que foi publicada nessa última quinta-feira. Eles explicam que, se o programa demorar mais, muitas empresas não vão conseguir evitar cortes na folha de pessoal. Daí a expectativa que, nesta semana, saia uma definição sobre o início do programa. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Essas cobranças relatadas pelo Carlos Alberto, jornalista Beto Almeida, nos levam a definir como panela de pressão o nível de estresse, com a falta de recursos no caixa de muitas empresas que esperam um alívio com a chegada do Programa de Redução de Jornada e Salário, que tem verba garantida, está oficializado pelo governo federal, mas ainda não tem data para começar. Não tem data, mas a pressão continua grande sobre o governo. Inclusive, não é possível que nesta última semana do mês de abril a equipe econômica anuncie as tão aguardadas medidas provisórias, iniciando então esses programas. Mas vamos por parte aqui. Primeiro, vamos falar da questão do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Bom, o governo já está pagando o mês de abril agora, nesta semana, então vem sem a primeira parcela do 13º salário. Vai ficar mesmo para maio e junho. Isso aí já é certo. Então, não adianta esperar que vai vir no mês de abril, porque não vai dar. Com relação à questão do Programa de Manutenção do Emprego, que é o chamado BEM, onde há redução de jornada e de salário, né? Dando aí um refresco para as empresas, porque o governo entra complementando o salário, né, de quem aderir ao programa, o salário dos funcionários dessas empresas. Aí sim, Zenô, é uma medida provisória que está sendo aguardada, e essa medida provisória
ela, logicamente, está no tempo da equipe econômica. É possível que saia essa semana? Claro que sim. Não tenha dúvida. A mesma coisa o Pronamp, que é aquela linha de crédito desenvolvida pelo governo para auxiliar financeiramente os pequenos negócios e, ao mesmo tempo, manter emprego durante o período da pandemia. Outro que também é uma medida provisória que está sendo aguardada e que depende aí da boa vontade do ministro Paulo Guedes e da sua equipe. Então, assim, são pressões porque quem paga hoje salário, o custo da folha de pessoal é o que mais pesa para a saúde das empresas. E elas aguardam exatamente esses 2 programas, usando especificamente, porque isso dá um alívio na capacidade de endividamento destas empresas que estão em dificuldades por conta da pandemia. Além disso, ainda tem uma terceira medida provisória que o governo está aí para liberar, que é para exatamente reunir, concentrar várias medidas trabalhistas para as empresas fazer o enfrentamento dessa crise. E entre essas medidas, Zeno, tem, por exemplo, postergar o pagamento do terço das férias, tá certo? Isso para aliviar o caixa mesmo, conceder férias coletivas, antecipar feriados, criar um regime especial de banco de horas e até como forma, por exemplo, de você adiar o pagamento do FGTS. Tudo isso está sendo aguardado em 3 medidas provisórias que podem, logicamente, acontecer até o final dessa semana.